Olá pessoal, vamos então para a terceira e última parte das notícias do nosso boletim econômico transmitido aqui do canal Amantes da Curva Capital. Sexta-feira, 26 de abril de 2024, com dados, que foram relevantes aí nesse encerramento da última ou penúltima da penúltima semana, porque a última começa agora nesse domingo, dia 28, e vai até o dia 30. E depois vem o feriadão do 1º de maio, dia 2, dia 3, aí pra galera aí todinha aí, que gosta de curtir aí esse feriado. Bom, mas isso não é da minha conta. A minha conta é o meu trabalho. Para abrir o noticiário, então, de hoje, Eletrobras pagará 1,2 bilhões em dividendos. Olha só quem está comprado, hein? A Assembleia da Eletrobras aprovou o pagamento de 1,2 bilhões em dividendos, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira, 26. Segundo o comunicado, o valor por ação será. Agora, preste atenção, porque os tickets da Eletrobras não é igual, muda. Por exemplo, você tem Petro 4, A Petro 4, ela é as ações preferenciais. Petro 3, as ações ordinárias. Como os senhores já sabem, as ações ordinárias são aquelas que, quanto mais, dependendo da quantidade que você tiver, elas vão te dar direito ao voto, a ser um acionista lá das Assembleias Geral. E agora, o que é uma droga, diga-se de passagem. Já as preferenciais, ela não dá direito ao voto, mas você tem preferência primeiro em receber os dividendos. E uma outra coisa também que eu andei estudando, por exemplo, vamos supor, aqui a própria Eletrobras, não, vamos pegar uma outra aqui, uma empresa aí, vamos pegar uma do setor privado, que é a Gerdau, pronto, Caso a empresa venha a falir, quebrar, qualquer coisa assim, depois dos trâmites, tudo que rola lá, para pagar credores, funcionários, etc. e tudo, o próximo a receber alguns direitos, são as preferenciais, os acionistas que estão comprados em ações preferenciais. Depois, e se sobrar alguma coisa, vai para aqueles detentores das ações ordinárias.
monetárias, tá? Então, vamos lá para a Petrobras, a Eletrobras aqui. E puta merda, hein? Quis dividendos, olha só. Primeiro, R$ 2,43 por ação preferencial de classe A. Uau! R$ 1,82 por ação preferencial de classe B. 40 centavos por ação ordinária. Nossa Senhora, tá ruim. A partir do dia 29 de abril de 2024, as ações preferenciais de classes A e B e as ações ordinárias de emissão da companhia que forem negociadas, não possuirão o direito de receber dividendos. Então, veja bem, a partir do dia 29 de abril, que tá aí, depois de amanhã. Aí, por favor, não adianta mais, porque não tem direito para receber os dividendos, tá? O pagamento desses dividendos ocorrerá no dia 9 de maio de 2024, tá aí também. O dilema do Banco Central. Qual o próximo passo da Selic? Aliás, este daí é até uma parte, do título dos nossos episódios de hoje, tá? A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, está marcada para os dias 7 e 8 de maio, ocorrendo uma semana após a reunião de política monetária nos Estados Unidos, entre 30 de abril e 1º de maio. Isso é crucial, pois a política monetária dos Estados Unidos tem um impacto significativo globalmente, e a demora no início da redução dos juros afeta os mercados de risco ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Mas o Brasil, Guilherme, é um mercado de risco? Sim, ele é um mercado emergente, que pode aí, qualquer momento, por decisões aí políticas, ingerência política, sei lá, acontecer qualquer coisa. Então, desculpa, gente, isso é problemático, mas é uma característica de todos os mercados emergentes, tá? Então, nós somos ativos de risco, viu? Nos Estados Unidos, espera-se que as taxas de juros permaneçam entre 5,25% e 5,50%, até que existem evidências concretas de que a inflação está efetivamente se estabilizando em torno da meta informal de 2%. Até agora, a inflação tem mostrado resistente, especialmente com o aumento observado no início do ano. A divulgação do PCI de março, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, veio em linha com as expectativas, sugerindo que qualquer alívio na inflação é provável que seja observado nos dados
de abril em diante. A inflação mais alta do que o esperado pode adiar o primeiro corte de juros nos Estados Unidos para setembro, ou, pior dos casos, para dezembro. Aí só seria um corte, né, gente? Porque lá eles estão aliás, lá não, né? O mundo está na expectativa que o Federal Reserve, pelo menos ainda, faça 3 cortes, tá? Mas isso não adianta nem pensar, porque a situação por lá não tá para esse tipo de coisa, né? Então isso dá para se notar que é um evento que não vai acontecer. O mercado já está precificando essa situação. Primeiro que nós estamos diante de um ano eleitoral por lá, né? Para presidente da República. Segundo que tem um governo com viés gastador, e com esses fatores aí geopolíticos, então ele vem, né, como eu falei para vocês aqui sobre o apanhado do gestor do Sérgio Machado, né, os gastos com segurança, né, do governo federal puxaram o PIB para baixo. Então é praticamente impossível que isso ocorra. Mas olha só, né, ao mesmo tempo, igual ele fala aqui, a gente não precisa de ficar tentando adivinhar para onde as coisas vão. Inclusive, a gente precisa estar preparado para, depender do que acontecer, como que a gente vai se posicionar, ou seja, como que a gente vai aproveitar aquele determinado cenário. E eu ainda acrescento, a nosso favor. Por isso que está lá no título, né, dessas 3 programações aqui, oportunidades, aproveitar oportunidades. E eu com isso você tem inflação. Inflação também serve para aproveitar como oportunidades. Mas, caros amigos, convenhamos, né? Inflação não é uma coisa legal para ninguém. Dito isso, a gente pode falar mesmo porque, né, o poder de compra reduzido, a moeda perdeu o seu valor de compra. Se, igual eu já falei, se hoje eu compro essa garrafinha aqui por R$100, tá? E amanhã eu volto na mesma loja para comprar essa mesma garrafinha, ela já está de 150, então alguma coisa está acontecendo. Tá, e o que é? A moeda perdeu o seu valor de compra, tá? Não é que a garrafinha mudou, ficou mais bonita ou sei lá o que, mudar a estética, não, nada disso. É simplesmente porque o nosso dinheiro perdeu o seu valor de mercado, tá? No Brasil, a situação também é complicada. A inflação tem sido persistentemente alta, embora o índice geral de março tenha ficado abaixo das expectativas. A inflação de serviços, em particular, continua elevada e desafiadora, preocupando o Banco Central do Brasil.
No entanto, houve um alívio com a divulgação do IPCA 15 de abril, que é uma prévia da inflação brasileira. O mercado foi surpreendido por uma desaceleração maior do que esperada, com um índice subindo apenas 0,16% na comparação mensal. Dados de inflação mais baixos do que o esperado no momento atual são cruciais para o humor dos investidores, pois quanto menor a inflação, maior o espaço para o corte nos juros. O índice de difusão segue baixo, o que é compatível com o nível atual de inflação mensal. Os preços livres subiram apenas 0,2% e a média dos núcleos inflacionários foi apenas de 0,19%. No entanto, os serviços continuam a ser uma preocupação, variando entre aumentos de 0,30% a 0,38%. Da mesma forma que a inflação mais controlada nos Estados Unidos poderia favorecer cortes adicionais nas taxas de juros, aliviando a pressão sobre a curva de juros e beneficiando os ativos de risco, a situação no Brasil poderia seguir um caminho semelhante. Analisando apenas os dados do IPCA, o cupom tem a possibilidade de reduzir os juros em 50 pontos base na próxima reunião de 8 de maio e talvez continuar com o ciclo de cortes de juros por mais algum tempo. Contudo, isso pode não bastar. Vamos por parte. Relembrando os eventos recentes, o Banco Central do Brasil já indicava uma alteração na sua política ao prever um único corte de 50 pontos bases em maio, diferente dos cortes duplos habituais que vinha prevendo ao longo dos últimos meses. Até essa decisão agora parece incerta. Um corte adicional de 50 pontos bases poderia reduzir ainda mais o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, impactando negativamente o carry trade, tá? Que é a arbitragem de juros entre essas duas economias, tá? Essa arbitragem atrai investidores estrangeiros, mas um ajuste agora poderia ser prejudicial tanto o real quanto os ativos locais. Em outras palavras, estamos por mais uma vez, como sempre, em uma data dependente, diante de mais incertezas, né? Então, para explicar aqui, mesmo com esse barulho externo aí, com essa porra desse som vindo lá de fora lá, que esse bando de desocupado, uma hora dessa aí já, né? E os caras ainda
colocando essa música alta e desse jeito, esse trem. Me desculpem vocês que gostam, que são simpatizantes, né? Esses, sei lá, se é sertanejo, que porra que é isso? Eu sei que é uma porcaria desgraçada, né? Aí ligam esses carros aí e parece que o policiamento da cidade não existe, porque, ué, né, já são, aí ó, a hora que eu tô gravando essa última parte aqui, 1h30 já, né, do sábado, e no entanto não chega ninguém para falar nada. Aqui, olha aí, 1h31, né? Do sábado, não, né, gente? Do domingo, tá? Desculpem aí. Bom, mas então, dito isso aí, o Brasil vai ficar data dependente da China, assim como muitos outros países. Até economias avançadas também acabam ficando datas dependentes, né? De Estados Unidos e de China. Não tem jeito, né? É impressionante. Por exemplo, se o Xi Jinping faz lá uma mudança, porque lá tudo é ele, pronto. O banqueiro central lá, ele que controla. Não existe aquela autonomia total, não. Tem, mas assim, não igual aqui. Aqui também não tem também não, né? É uma farsa, só isso, né? Quem controla, né, mesmo ainda o Banco Central, a gente sabe aí que é o mandatário do Executivo. Então, agora, já lá o Xi Jinping, ele lá é uma economia de mercado, né, aberto, um capitalismo também. Ao mesmo tempo, é um regime mais doido que eu já vi na minha vida, né? Também uma espécie de um socialismo associado ao capitalismo. Vocês já leram O Capital, de Karl Marx? Pois é, esse era o sonho do Karl Marx para a extinta União Soviética, né? A URSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive a Rússia, que é o estado, era o estado mais importante e que também tinha a capital Moscou, que é a capital do estado também hoje, do país Rússia hoje, né? E então o Marx, ele deixa claro ali no livro, né, que ele tinha ideias excelentes para juntar os prós do capitalismo com os prós do comunismo. Mas o que era o comunismo? O que vem a ser o comunismo? Ninguém nunca soube, nem Marx mesmo soube explicar. Por quê? Porque dentro da literatura econômica, né, dentro da literatura de economia, não se fala. Na verdade, o comunismo que todo mundo prega, igual que tem esses partidos aí e tudo mais, nem eles, na verdade, sabem que isso aí não existe, que existe um socialismo, que sim, esse aí esse regime de governo, isso existe. É o Estado intervencionista,
tá? Na economia, na vida do cidadão, entendeu? Não é igual um capitalismo, não. Então, no socialismo ali, agora, eles confundir comunismo com democracia, isso é ridículo, né? Não tem nada a ver. Democrático é democrático e ditatorial é ditatorial, o regime ditador. Igual, por exemplo, nós temos aí Venezuela aqui na América, né? A Venezuela com esse Nicolás Maduro. Nós temos lá também pro lado das Arábias, tudo lá, né? Aquilo ali são imperadores até hoje, reis e tudo que mandam lá, os chefões do petróleo. Na Arábia, as mulheres não têm direito a porra nenhuma, não pode nem sequer pôr o nariz para fora, só fica com aquele negócio ali usando aquelas burcas, né, coisa ridícula da idade medieval ainda, sei lá. Temos também lá no Irã os ayatolás, mesma coisa, entendeu? Então assim, são imperialistas ou ditatoriais. Agora, democracia, igual nós temos aqui no Brasil, a pessoa é livre para poder falar, expressar, ter a sua liberdade de expressão. Lembrando que liberdade de expressão não pode ser confundido com libertinagem. É você vir, por exemplo, aqui assim, para uma rede social igual essa aqui, para um canal igual esse aqui, e falar assim, em termos de ofender alguém, entendeu? Ofender alguém, difamação, calúnia, tudo isso. Entendeu? Porque tem gente que acha, primeiro, que a internet é terra sem lei. Porque eu estou aqui atrás de um monitor, na frente de uma câmera e eu estou protegido. A pessoa não tem como me bater, não tem como me dar porrada, não tem como me dar um tiro. Se você der um tiro vai acertar a tela ali, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Isso é ridículo, né? E, segundo, você acha que, por exemplo, que a internet também é uma terra sem lei, que você pode sair falando o que você quer? Não, não pode, porque você vai ser pego. Hoje em dia, eu já falei em outros episódios aí, tá? Hoje a gente vive num mundo onde está sendo filmado 24 horas, 7 dias, 30 dias. Então, é o ano inteiro, entendeu? Assim, então, não pense você que não tem crimes cibernéticos, não, que tem. Então, se você chega aqui, né, para falar mal desse camarada, só porque ele tá lá na casa do caralho lá e você tá aqui, e você pode difamar ele ali e tudo, você está cometendo um equívoco e dos piores, porque não é assim que a coisa funciona, viu? Mas o Estado de Direito Democrático, ele não dá esse direito para você. Até porque isso nem não é um direito. Isso aí é uma falta de respeito. É diferente, uma falta de respeito. Mas você poder expressar a sua opinião ali, a respeito, por exemplo, da política, de como que está conduzindo isso aí, blá, 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 tudo bem. Agora, vai lá na China, por exemplo,
e começa, entra lá na sua rede social, sei lá, de como que quais plataformas podem ter lá, eu não sei direito. Eu sou muito apegado, né, ao sistema lá, embora eu não concorde com ele, não gosto dele, mas estudar a cultura milenar chinesa é muito bom. Eu, há pouco tempo, fiz um estudo da egiptologia todinha. Então, da mesma forma que a gente vê falar muito aí na mitologia grega, né? O Egito também tem a mitologia egípcia, mas eu estou falando assim de egiptologia, o estudo da cultura, né? Através da sociologia também eu pude ter esse prazer. Claro que não foi um estudo ali tão aprofundado como deveria ser, mas o suficiente para que eu absorvesse aquilo que eu precisava, né, tanto da região ali e tudo mais, quanto também de faraós, as suas culturas, tudo, seus deuses, né, que eram adorados e tudo mais, né? Então, agora, a China, ela também teve lá os seus, né, chefes lá, os imperadores chineses e tudo, e além do mais, vocês sabem que lá também a gente tem uma medicina alternativa deles lá também, que é uma coisa fascinante e, pelo visto, com resultados também fascinantes, né? E eu tenho vontade, sim, de estudar, né? Mas que fique bem claro, viu? A China, mas a China não quer dizer que a China é o prós do capitalismo e o prós do socialismo, porque também isso é utopia de Karl Marx. Isso é a maior utopia, a maior das loucuras dele, desses sonhos, devaneios e etc e tal. Por quê? Porque não dá, isso não tem como funcionar, viu? Não dá. Existe uma discrepância muito grande aí nessa questão que a gente fala aí entre capitalismo e socialismo, viu? No socialismo, o Estado detém quase que todo o poder sobre a economia, mas não é o caso da China. Lá nós temos também muita indústria no setor privado e que o governo não faz interferência alguma, muito pelo contrário. Aliás, o Xi Jinping, ele está sendo um dos presidentes mais abertos ao capitalismo desses últimos que já passaram por lá, né? E então, falar, por exemplo, que a China é um país comunista, isso é ridículo, ridículo, ridículo e ridículo, viu? Que o comunismo por si só existe? Uai, então me prove. Tem alguém aqui que estuda ciências políticas que pode me provar, por A mais B, que essa forma de governo existe? Porque eu não sei, tá? Eu não sei. E outra coisa, sabe, eu estudo muito, muito, muito mesmo ciências políticas para entrar, né, a fundo no mercado financeiro. E na literatura você não vai ver isso. Não vai, viu? O que você vai
colocar algumas coisas pontuais que eles colocam, né, desse próprio capitalismo. Mas o Capital, voltando ali rapidinho ainda, o Capital de Marx era isso, tá? Se você for fazer assim um resumo em 2 linhas de um livro dessa grossura, que ó, esse aqui não é nada, ele é 2 desse aqui. Sabe aquele livro que eu mostrei para vocês lá, A Economia das Nações, a Evolução da Economia das Nações? Pois é, que é um trem desse tamanho assim, pois é, que eu comprei no Mercado Livre também. Então, é aquilo, tá? É aquilo. E é o tempo todo falando numa utopia, num devaneio muito louco, que é de pegar os prós de um com os prós do outro e formar ainda tem mais essa, e formar um regime universal. Ou seja, naquela época já queria globalizar a economia do mundo, né? Um doido, coitado, né? E que acabou se dando muito mal aí diante dos filósofos e tudo. Eu não tenho essa ideia de Marx toda, não. Eu não comungo com o que fizeram com ele e tudo, não, mas muita coisa ali, para a época dele, ele falou, né, coisas que, sei lá, um filósofo da magnitude dele não era para ter falado, né? E virou aí. Hoje ele é uma pessoa endiabrada, né? Ficou sendo um péssimo exemplo, não sei o que e tudo mais aí para todo mundo. Bom, mas isso aí é outros assuntos, e também para quem não entendeu a filosofia marxista. Bom, voltando aqui então, né, desde o início do ano houve uma reversão no fluxo de capital estrangeiro, que era só falar aqui, mas só resolver aqui. Então vocês entenderam essa data dependente aí, né? Estar em data dependente. Por exemplo, o presidente do Banco Central aqui vai tomar uma decisão. Porém, antes mesmo de ele tomar essa decisão, ele tem que esperar, não ele só, né? O comitê de política monetária todinho do Banco Central e seus também respectivos diretores lá do Banco Central mesmo, tem que esperar dados vindos do exterior, vindos lá do Oriente, preço de petróleo, da OPEP, da China, preço do minério de ferro, e dos Estados Unidos todo o resto. Isso então é a data dependente, e isso também gera o quê? As incertezas, né? Que a gente pode falar aí tranquilamente, diante de incertezas, tá bom? Desde o início do ano, houve uma reversão no fluxo de capital estrangeiro que era positivo até então. Este fenômeno acompanhou uma alta nas taxas de juros internacional, especialmente evidente pelo salto nos rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, de 3,8%
para 4,6%. Eu vou ser bobo de deixar de investir e receber em dólar, saindo do risco Brasil, né, e investir lá, comprar tesouros comprar títulos do Tesouro norte-americano para comprar títulos aqui no Brasil, do Tesouro aqui brasileiro. E lá, eu sei, olha para você ver, 3,8% para 4,6% em cima de dólar. Receber em dólar. Vai. É isso aí. Isso resultou na saída de capitais, afetando negativamente tanto os investimentos locais quanto a estabilidade da moeda brasileira frente ao dólar, tá? Bom, e agora também um outro país super desenvolvido, uma potência também financeira, que não é que passa por problemas, mas que já tem um certo tempo que ele mantém uma política monetária inalterada com uma inflação negativa. E eu não sei ainda por quê, né, o presidente lá, né, o primeiro-ministro, perdão, lá é para parlamentarismo, né, do parlamento japonês, não toma nenhuma medida para mudar lá. Mas lá, o melhor dizendo aí, do presidente do Banco Central deles lá, viu? Porque o Banco Central do Japão é tanto quanto autônomo quanto dos Estados Unidos, tá? O Jerome Powell lá e seus colegas, né, eu digo assim, né, e toda a sua, os seus diretores lá também é a mesma coisa. Mantém política monetária inalterada e não sinaliza mudanças futuras. Então, Banco Central do Japão mantém política monetária inalterada e não sinaliza mudanças futuras. O BOJ, que é o que eles costumam dizer aí, né, e isso não está inglesado, né, está mais no japonês mesmo, assim, né, não é só aquelas letrinhas, aqueles rabiscos doidão. Decidiu nesta sexta-feira manter a taxa no intervalo entre 0,1 entre 0 e 0,1%. Casal Ieda, Casal Ieda disse em entrevista que a autoridade monetária não viu um grande impacto no câmbio na tendência de inflação. O Banco Central do Japão decidiu então manter sua taxa de juros inalterada nesse intervalo aí de 0 e 0,1%. A decisão já era esperada pelo mercado, conforme conselho da LSEG de análise, tá? A manutenção dos juros acontece no momento em que o ien experimenta uma desvalorização recorde em relação ao dólar e com inflação de abril em Tóquio abaixo do esperado. A taxa básica no mês foi
de 1,6% em termos anuais, ou seja, 1,6% ao ano, gente, ao ano, né? O que vai dar isso aqui é o que vai dar uma bagunça, porque, ai meu Deus do céu, tem umas coisas que tem que abrir, sabe? Se a gente for olhar bem, nós com uma taxa dessa, e o problema maior é a desvalorização da moeda, né? Porque o ien está super desvalorizado. Até o real está melhor, viu? 1,6%. Olha que situação. Olha aqui. 0,13, tá? Brincadeira? É não, né? Pois é. Isso em 12 meses, tá? No ano, ao ano, tá? Para os analistas, esperava que o Banco Central enviasse sinais mais duros, né? O que a gente chama aqui, no termo do inglês, aqui, mais hawkish, né? Para conter a fraqueza da moeda local. Mas o tom da comunicação foi brando. Então, em vez de ser aquele tom mais duro, mais hawkish, né, que a gente fala aqui no mercado nosso aqui, e também no mercado norte-americano, o tom do casal e o EDA foi bem mais brando do que o mercado lá japonês esperava. O presidente do Banco Central, Kazuo Ueda, disse em entrevista após a reunião que a autoridade monetária não vê nenhum grande impacto de um ien fraco na tendência de inflação neste momento, mas que continuará monitorando os desenvolvimentos. Bom, aí saindo lá do Japão e voando novamente aqui para o Brasil, e pela Azul ainda, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. E se eu dissesse que na sexta-feira o Ibovespa deu uma disparada e rompeu até a máxima de 125? É isso aí. Ibovespa dispara e fecha a semana em 126 mil pontos. Entenda o que levou a bolsa para o azul. O Ibovespa subiu nessa sexta-feira 26 com o mercado mais otimista e tomando mais risco, refletindo o IPCA 15. Além disso, as ações da Vale e da Petro 3, Petro 4 também ajudaram a impulsionar o Ibov. O índice fechou em alta de 1,51% a 126.526 pontos, acumulando uma alta de 1,12% ao longo da semana.
Nas maiores altas do dia, nós tivemos a Azul, por isso que eu vim com ela, né? A Azul saiu da onda negativa, subindo 5,97%. Outro destaque positivo também é a Hypera, que terá a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2024 após o pregão. Dessa forma, a companhia fechou com uma alta de 5,16%. Na ponta negativa, como sempre, vem o time todo. Casas Bahia, que tombou 1,45%, refletindo as expectativas negativas de resultados. Além desta, também o Pão de Açúcar liderou as baixas do dia, com queda de 2,47%. Apesar disso, segundo Pedro Marinho Coutinho, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hall Capital, o que levou The Hall Capital, o que levou o que vale é observar o mercado tomando risco e mostrando uma recuperação desses ativos ligados ao cenário interno principalmente. É o que eu falei no primeiro vídeo aqui com vocês, que eu mesmo, né, conversando lá com um analista também do Banco do Brasil, na sexta-feira, eu havia dito, né, para ele que eu estava perdendo cerca de menos 13,96%, né, equivalente a R$ 90,51 com as ações da B3, né, e que na minha análise seria vender, né, e mesmo perdendo, mesmo assumindo o prejuízo, como ele havia me dito, e comprar CEMIG, que é um setor bem mais perene. Ela passa também por volatilidades por causa do evento federalização, tá? Apenas por isso aí. Mas como, né, todas aqui no Brasil tem essas volatilidades, eu já, de uma volatilidade, apesar que eu não sou nenhum day trade, eu tiro oportunidades também. Então, com uma variação de 9,76%, cotada a R$ 12,59 naquele dia, tá? Ele disse-me, abre aspas, sim, a troca é muito boa, o setor de transmissão energética, mas que eu estaria assumindo prejuízo em vez de esperar por uma alta da B3, fecha aspas. Sim, já havia dito isso para os senhores aqui, mas mesmo assim eu achei mais viável, né, para os meus investimentos, a venda da B3 e a compra da CEMIG, viu? Abre aspas, na minha visão, a gente tem uma perspectiva de recuperação aqui para a Bolsa, fecha aspas, ressaltou. Abre aspas novamente, o que vale observar daqui para frente é a questão dos juros americanos e o reflexo disso ao redor do mundo, fecha aspas, tá? Dólar cai forte e interrompe série de ganhos semanais após dados de inflação dos Estados Unidos. Divisa fechou em alta na véspera, tá? Após surpresa com o PIB
e inflação. O dólar fechou em forte queda frente ao real nessa sexta-feira, tá? Conforme dados de inflação norte-americanos, em linha com o esperado, derrubaram os rendimentos dos treasuries. A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,94%, cotada a R$ 5,11 na venda, marcando a desvalorização diária mais intensa em uma semana e o patamar de encerramento mais baixo desde 11 de abril, que foi R$ 5,09, tá bom? Frente ao encerramento da última sexta-feira, o dólar caiu 1,58%, interrompendo uma sequência de quatro fortes ganhos semanais consecutivos, período em que havia disparado cerca de 4%, após movimentos exacerbados na taxa de câmbio. É normal haver eventuais ajustes no sentido oposto, ou seja, de baixa, conforme investidores realizam seus lucros, tá? E o que esperar para a semana que vem? O principal tema será a reunião de política monetária do FED na quarta-feira. Feriado no Brasil, tudo bem. A expectativa é de manutenção dos juros de referência de 5,5%, acompanhada de uma fala relativamente mais dura do presidente Jerome Powell, em resposta aos dados quentes divulgados desde a última reunião. Também importantes, teremos os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos de abril. O payroll, principal relatório de emprego, será divulgado na sexta-feira, enquanto a pesquisa de oferta de empregos, o JOLTS, e criação líquida de emprego no setor privado, as ADPs, serão divulgadas na quarta-feira. No Brasil, diversos indicadores serão divulgados na próxima semana. Em relação ao mercado de trabalho, o CAGED e a PNAD contínua, devem reforçar o cenário de elevação do emprego e da renda. Ainda sobre a atividade doméstica, os dados de produção industrial tendem a mostrar recuperação após 2 quedas consecutivas. Além disso, o Banco Central divulgará as estatísticas do setor externo e do mercado de crédito, enquanto o Tesouro Nacional publicará os indicadores, todos os indicadores, enquanto o Tesouro Nacional publicará o resultado primário do governo central. Todos os indicadores são referentes a março, tá?
Bom, enviaram isso aqui para mim, foi a fonte de Caio Megali, economista-chefe também, Rodolfo Margato, também economista, e Tiago Sbartelotto, economista também, todos da XP Investimento. O meu muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas investidores e investidoras, eu espero que eu tenha passado aí com mais clareza, né? Principalmente sobre essas ideias aí que o povo tem em relação à internet, em relação comunismo, em relação ao socialismo, em relação ao capitalismo, viu? Então, e a Karl Marx também, tá? Então, que eu tenha pelo menos conseguido passar aí para vocês aí mais ou menos essas ideias aí, que tudo não passou de como é que eu falei mesmo, de saiu aqui agora e voltou lá para dentro de novo. Sabe, de um delírio, né? Digamos assim, de um delírio de Marx, um devaneio dele mesmo, né? Um sonho que ele queria ter, mas não conseguiu, viu? E também outros assuntos importantes aqui também que fizeram destaque durante essa semana. Vocês podem me acompanhar também nas redes sociais. Eu estou lá no LinkedIn, viu? E posto algumas coisinhas lá também. E o boletim econômico, né? Ele continua tanto no status aqueles que dura 24 horas do WhatsApp, tá? Todos eles, né? Todos eles, esse daqui que foi coisa, e também nesse daqui que é onde o pessoal fica mais mais, como é que eu falo assim, mais, esqueci, esse daqui que é mais para trabalho, pronto, né? Corporativo, tá? E eu prometi para vocês aqui que eu ia ler um relatório aqui da EQI, né, que é o mesmo que eu quero investir, e também sobre o investidor inteligente de Denis Uese, estrategista da EQI em investimentos, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, como eu já estou deixando para vocês aqui que vocês podem me encontrar lá no LinkedIn ou também no Facebook, né? E a maioria, e tem uma grande audiência aqui que já está também, faz parte dos dois, aliás, de um dos dois do WhatsApp meu aqui, fica mais fácil para vocês então ter também. E aqui outra coisa, tem muito gráfico, e como eu não tenho condições de compartilhar tela com vocês aqui ainda no momento, aí tá vendo? São gráficos aqui que carecia de mostrar, e lá eu tenho como fazer isso. Aí não vai adiantar então ler isso agora não. Vamos deixar para fazer essa postagem, como que eu falo, digital, lá no
no boletim. E eu acho, vai também para o LinkedIn. Parece que o negócio lá está no automático lá e vai também. E fica publicado lá no LinkedIn. Lá não é 24 horas não, viu galera? Lá ele fica à vontade, tá bom? E é isso então, viu? Um ótimo final de semana para todos vocês. Eu não acredito que, né, vai todo mundo começar a emendar segunda-feira com quarta-feira e vai até a semana inteira, não, porque isso é meio complicado, né? Então, uma ótima semana também, porque agora já é até domingo, né? Viu? E um forte abraço para vocês. Se puderem nos ajudar aí deixando o seu like, deixando, né, esse curtida aí do joinha aí, deixando também, compartilhando aí com quem você acha que deve ser e, se possível, escrever no nosso canalzinho aí para o YouTube entender que ele é um canal que faz, né, diferença na vida de muita gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, fui.